A greve nas universidades federais brasileiras já dura 47 dias e sem avanço nas negociações. A questão central é o plano de carreira. Mas os professores também criticam a falta de estrutura para ensinar. Na lista de problemas estão desde turmas superlotadas até o improviso de aulas dentro de containers. Esse é o campus da instituição de ensino com o maior número de alunos no Rio de Janeiro. Mas desde o dia 17 de maio, a UFRJ está quase vazia. O vai e vem de estudantes deu lugar às faixas criadas pelos professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro para alertar o Ministério da Educação sobre a situação de quem está em sala de aula. Esse momento de greve não é foi um momento impensado, isso foi fruto de um dia a dia, de um detrimento das condições de trabalho e também da questão salarial dos professores, da própria carreira, né, que vem sofrendo alguns baques nesses últimos anos. Por exemplo, na Faculdade de Direito eu tenho uma turma com 140 alunos. A possibilidade, então, de poder combinar ensino, pesquisa e extensão, que também é uma construção da universidade. O professor não é só aquele que dá aula, é aquele que pesquisa, ele precisa ter apoio para a pesquisa. Além da UFRJ, outras 56 universidades e institutos mantidos pelo governo federal estão em greve de acordo com o sindicato da categoria. Além do plano de carreira, a paralisação de 95% dos professores discute a qualidade de ensino e a falta de infraestrutura. Na UFRJ, por exemplo, o aprendizado acontece dentro de containers. Quem enfrenta este dia a dia atribui a situação ao Reúne, um programa criado em 2007 para aumentar as vagas nas universidades públicas. Foi um processo de expansão maior do que as verbas que vieram para que essa expansão fosse feita. Isso faz terem situações absurdas, como os campi novos de interiorização, Macaé e Xerém. Macaé simplesmente o curso de medicina não tem um hospital, onde os estudantes possam ter sua aula prática e tal. E Xerém funciona num clube. Toda esta situação também motiva críticas com bom humor. Na UFRJ, alunos da Escola de Comunicação criaram um consultório de greve. Na verdade, ser uma referência física mesmo no campus. Todas as pessoas que quisessem saber coisas sobre a greve, pegar materiais, saber das atividades que estão tendo, poderem vir aqui. Então a gente brincou um pouco, assim, traga suas dúvidas, abra seu coração sobre a greve, tem um divã. A gente defende a expansão da universidade, mas para ela acontecer tem que ter mais verba para a educação. A Câmara parece que aprovou 10% do PIB em 2023, mas 2023, sei lá, nós queremos hoje, achamos que tem espaço para ter hoje, uma questão de prioridade do governo. Nos últimos dias, as opiniões de alunos e educadores também foram expostas encaminhadas pelos centros das cidades. Apesar do barulho, não há previsão de quando uma nova proposta de plano de carreira vai ser apresentada pelos Ministérios da Educação e do Planejamento. Também não há definição de quando vai ocorrer a contratação de 48 mil professores universitários. O governo tinha assumido o compromisso que ia sentar na mesa para negociar esse plano de carreira, o que não aconteceu até hoje. Que o calendário acadêmico está suspenso, os atos acadêmicos estão suspensos, os professores vão repor cada uma dessas aulas que não estão sendo dadas. Então, a partir daí, essa opção por entrar em greve não foi uma escolha nossa, mas nós fomos levados a isso por meio da ausência desse diálogo, a ausência desse contato com o governo. E para ampliar a discussão sobre a greve nas universidades federais brasileiras e principalmente as consequências para os estudantes, eu recebo aqui no estúdio o advogado Aurélio Vander Bastos, professor do curso de Direito da Unirio e membro da IAB, Instituto dos Advogados do Brasil. Participe, mande sua pergunta pelo telefone ou pela internet. Os contatos são 0 operadora 21 22 73 50 20 e o perfil no Twitter é o @Canal Futura. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Um prazer recebê-lo. Muito prazer encontrar com você aqui. Um prazer, professor. Bom, como vimos na reportagem, a própria professora falou que, obviamente, ninguém quer fazer uma greve, professor? Mas, enfim, a falta de diálogo, os problemas que são recorrentes e têm fundamento. Mas os professores precisam disso, precisam de mudanças. Mas e os alunos, professor? Como é que fica esse aluno? Quais os direitos desse aluno que perde aula, que perde a sua rotina de aulas na universidade? Realmente a greve representa uma interrupção da relação professor-aluno, mas não necessariamente representa uma interrupção do cumprimento das obrigações da universidade em relação às exigências que a sociedade muitas vezes estabelece para os alunos, principalmente os alunos formandos. Então, nesse sentido, as universidades têm se acautelado,
né, e procurado resolver de uma forma ainda endógena, interna, né, esses problemas. E espero que com isso a gente supere, né, as questões, pelo menos individuais ou casuísticas, no contexto da situação geral. E os alunos em casos mais específicos, professor? Por exemplo, o aluno que precisa do diploma para fechar um contrato de trabalho, ou então um aluno que está saindo para fazer um intercâmbio, precisa do diploma, enfim, precisa de uma orientação, uma recomendação, uns documentos da universidade. Como é que esses alunos podem lidar? Eles vão direto na administração, na reitoria, enfim, como lidar com essas questões? Esse fato, realmente, ele é um problema difícil de ser superado. Né? Ele seria, digamos assim, um pouco mais administrável se nós não tivéssemos cumulado a greve de professores com a greve de técnicos ou de funcionários. Então, nesses casos, né, o que nós temos que fazer e resolver é fazer com que a administração propriamente dita, aqueles que têm cargo de direção, né, cumpram essas obrigações em relação ao aluno. O que não pode é a universidade deixar que o aluno intercepte, cerceie as suas oportunidades sociais ou no mercado de trabalho por causa da greve. Né? Porque, sendo assim, a greve está indo além dos seus próprios limites. Né? A greve busca melhorar as condições de ensino, não fazer mais problemas, né? Busca melhorar as condições de remuneração, mas ela não tem em si o objetivo de interromper a carreira e o futuro profissional do aluno. Então, os dirigentes acadêmicos têm que assumir essa obrigação no contexto em que nós estamos vivendo, em que houve uma interrupção também do serviço dos técnicos. E como que o aluno procede, então? Se o aluno está preocupado, enfim, não sabe com quem falar, ele precisa entrar com um advogado lhe apoiando, pode ir direto sozinho, enfim, na direção da universidade? Eu acho que o advogado, nesse caso, é dispensável. Né? O aluno que precisa do seu diploma, por exemplo, para efeito de tomar posse num concurso, ou o aluno que precisa de uma certidão para efeito de realizar um exame, imaginemos, um exame de ordem, né? Ou o aluno que precisa de um documento para efeito de iniciar um curso no exterior, que é muito comum nesse período, né? Eu acho que ele deve procurar diretamente os diretores de unidade de escolas, né, e requerer o seu direito. Né? Eu acho que nesses casos o diretor vai providenciar ele próprio, né, aquilo que o aluno demanda. Né? Não tem nenhum sentido nós entendermos que a greve vai interromper o direito individual de cada um. Né? Se isso porventura acontecer, poderíamos até esperar uma ação judicial, mas eu acredito que há uma consciência dos dirigentes universitários de que eles têm que suprir essa insuficiência no momento em que os professores e os técnicos interromperam, eu diria até justamente, né, o seu trabalho. E, professor, para nós encerrarmos, como é que, na sua opinião, o que o senhor acha que falta para a nossa educação conseguir superar essas barreiras? Porque as greves são recorrentes, enfim, essa já é considerada a maior das últimas décadas, assim, é uma greve de muito tempo, né, prejudicando muitos alunos por um período muito longo. Então, o que falta para a gente não ter que passar por isso de novo, para o aluno não se prejudique novamente? Olha, no virada dos anos 90, nós tivemos uma greve de quase um ano. Exatamente. Né? E realmente foi uma greve de efeitos trágicos para a educação brasileira. As consequências são a longo prazo também, né, professor? Consequência de longo prazo, porque você interrompe todo o processo educativo. Né? Eu entendo que nesse caso, nesse momento, né, nós na verdade estamos diante de um problema ou de uma crise, que eu diria que é uma crise do modelo universitário. Né? E isso, é claro, que influi no processo de convivência aluno e professor. Né? Os alunos, em geral, vêm do ensino médio, do ensino básico, né? Digamos assim, com uma formação muito insuficiente. Né? E há uma desmobilização muito grande do professor para o exercício do magistério, né, com maior efeito e com maior disponibilidade. Eu acho que esse problema é grave e o problema principal que nós estamos vivendo hoje é realmente o problema do modelo da universidade brasileira. Né? Por isso que o programa Reúne, ele tem pouco efeito, porque ele se pretende implantar numa estrutura, digamos assim, desarticulada. Já está fraca, né, professor? Numa estrutura insuficiente e frágil. Ok. Né? Então tá, professor, muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos. Foi um prazer. Obrigada. Muito obrigado, Carol. Um prazer. A gente faz um rápido intervalo e já volta. No próximo bloco, o trabalho de uma dupla de artistas plásticos do sul do país que dá novas funções a materiais abandonados.